Bem, nesse vídeo a gente vai voltar na aba de carteira da nossa planilha e eu vou mostrar como inserir alguns gráficos com informações que podem ser interessantes. A gente vai utilizar nesse primeiro aqui, gráfico de rosca, e eu vou chamar ele de carteira por valor. Aí a gente pode ver, tá, o que esse gráfico está significando? Bem, para mim não é muita coisa, porque ele não está pegando os dados que eu quero. Nesse carteira por valor, ele pega do A1, que é papel, nenhuma ação é. Então a gente vai pegar, na verdade, de A2 e vai até o último, que é A7. E mais o que? A gente quer o valor, né? Então a gente vai pegar de E2 até E7. A gente botou a vírgula no meio e agora ele deu esse errinho, a gente seleciona aqui o valor. Aí ele já foi. Aí para que esse gráfico é interessante? Porque a gente pode ver, ó, Itu B4 a gente tem 54%. Quando a gente vai montar uma carteira de ações, a gente geralmente não quer estar concentrado muito em um ativo. E aí, quando a gente coloca um gráfico, a gente deixa isso bem visual, né? Tipo, pô, tô com muito Itaú, eu vou comprar mais? Eu acho melhor eu procurar comprar outro tipo de ação, né? Vou tentar diversificar mais. Então a gente pode diminuir ele um pouquinho e botar aqui do lado. Aí conforme... Só tem um detalhe, né? Esse gráfico, ele só vai até o 7. Então, se a gente inserir mais uma ação aqui em ordem e no mercado, lembrando que a gente tem que inserir primeiro em mercado e depois em ordem. Quer dizer, na verdade a ordem não importa. Você tem que inserir nos dois, porque se você inserir uma ação que não está aqui em ordem, vai dar erro. Você tem que colocar nos dois. Aí, o que vai acontecer quando aparecer uma ação nova aqui? Ele vai continuar só até o 7. Então, quando a gente colocar ação nova, a gente tem que vir bem aqui, configurações, e mudar só a única coisa que tem que fazer é isso aqui. Mudar, por exemplo, se for até o 10, mudar de A2 até A10, de A2 até A10. A única coisa que a gente tem que fazer no gráfico para ele continuar funcional. Então, a gente pode inserir alguns outros gráficos que eu acho interessante. A gente pode pegar um de... mesma coisa. Tá, não tem problema. A gente pode inserir um agora a gente fez um por valor, a gente pode fazer um por custo. Então já vamos pegar o dado para ver se ele volta ao normal aqui. Seria a mesma coisa, de A2 até A7. Só que é custo, né? Não é valor. De D2 até D7. Bora ver se vai. Já tá certinho isso aqui? Tá. Então, por que é interessante ter esses dois gráficos? Então, um lado do outro. A gente pode ir comparando valor e... eu nem nomeei, né? E custo, a gente pode comparar o desempenho das ações, né? Por exemplo, MXRF11 me custou 7% e o valor dele é 6,7%. Então o desempenho dele não é tão interessante. É isso aí. Bora fazer agora um gráfico de contribuição para o lucro. Esse aqui é até melhor para visualizar. Inserir, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Gráfico de A2 até A7 de lucro. Lucro total. F2 até F7. Bora ver se foi. Opa, a gente botou gráfico de coluna, né? A gente não quer isso. Não fica legal. Então, olha só. Olha que interessante. Deixa certinho, né? Pode nomear eles também, mas vou deixar assim. Então, o que a gente pode olhar aqui? Cadê o MXRF11 no lucro? Ele não está aqui, porque o que a gente tinha colocado na ordem é que ele deu prejuízo, né? A gente vendeu mais barato do que comprou. Então, aqui em carteira, ele não vai estar em contribuição para o lucro. A gente já pode ver o desempenho dele. E a gente pode ver aqui qual que é a ação que dá mais lucro para a gente. No caso, nesse caso aqui foi o Itaú. Deu 68% do nosso lucro veio do Itaú. Então, acho que é isso aí.
O que faltou foi nomear o gráfico. A gente pode botar aqui carteira por custo. Vamos ver se foi. Foi. A gente faz o mesmo aqui. Vai personalizar, seleciona o nome do gráfico, lucro carteira, vou botar. Lucro carteira. Vai ver como é que vai ficar ali. A gente pode dividir certinho aqui. Podemos fazer mais um exemplo, né? Bora botar um lucro absurdo aqui. Itaú. Então já tem muito. MXRF11. Eu vou falar que de alguma forma eu consegui vender hoje MXRF11. Vou botar hoje também, Ctrl C. Vende o resto. Pô, deu doideira no mercado, sei lá por que aconteceu isso. O MXRF11 consegui vender por, sei lá, R$25, absurdo. Aí a gente vai lá em trade e vai ver o absurdo de lucro que vai ter MXRF11. Porra, tive lucro de 68% em MXRF11. A gente vem aqui e vê qual que é a contribuição dele para o lucro. E qual vai ser? Nenhuma, porque a gente está em carteira, né? E ele só dá a contribuição da nossa carteira. Então a MXRF11 não está na nossa carteira mais, a gente vendeu tudo. Então não tem nenhuma contribuição para o lucro. Mas se em vez de vender, se a gente comprasse mais, pô, tipo, o valor de mercado dele tá R$10,54. Vou falar que eu comprei ele por R$5. Absurdo, tá 4. Aí ele vai mostrar na minha carteira, porque como eu não vendi, ele não vai estar em trade esse lucro aqui. Aqui em trade, ele vai estar aquela venda que a gente tomou prejuízo naquela vez, só que como a gente comprou 8,35, ele está comparando com o nosso valor médio. Então ele está dizendo que nosso valor médio de compra é 8,35 e nosso valor médio de venda foi 10,40. A gente só vendeu aquela vez por 10,40. Então o nosso trade aqui está positivo no MXRF11 em 25%. Mesmo a gente tendo tomado aquele prejuízo e comprou agora baixo. Em carteira, o que aconteceu? Agora ele vai aparecer aqui, ó. Como a gente comprou ele abaixo do valor de mercado, ele está na nossa carteira. A gente tem 200 papéis dele com preço de 8,35 por ação. O custo foi esse e o valor é esse. Então a gente está lucrando aqui 26% no valor de mercado, no que a gente ainda tem na carteira. Então ele já aparece aqui no lucro de carteira. Aqui ele vai aparecer em lucro, carteira por custo, quanto que ele custou? Custou 10%, mas ele vale 12%, então ele vale mais do que ele custou. Então isso é mais para analisar esses gráficos mesmo.